e depois o nosso irmão Pirajá. Boa tarde a todos. Boa tarde. É a segunda vez que ele fica incumbido dessa tarefa do exórdio, né? E eu faço com muito gosto. Essa é uma casa que eu aprecio muito, que trabalho nela, e muitos rostos que me são familiares, né? Isso me dá uma calma e uma alegria ao mesmo tempo de poder fazer essa tarefa, né? O exórdio de hoje vai ser sobre um trecho, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né? A mensagem é a 125, que fala sobre filhos e servos. Eu vou ler agora a mensagem. Do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais das suas lições na terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como os servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhece acima de tudo que pertencem a Deus. Bom, as lições de Jesus, eu tenho uma profunda admiração pela atemporalidade das suas lições, né? Essa lição aqui é mais de 2000 anos atrás e ainda hoje ela se encaixa perfeitamente. Se nós pegarmos apenas os elementos externos, né, talvez nós não entendamos o que é que ele quis dizer com isso, servos, filhos, né? Porque se nós se prendemos apenas os elementos externos, o que acontece? Se eu sou um patrão e dou uma ordem, o meu servo obedece. Se eu sou um pai e dou uma ordem ao filho, o meu filho, pelo dever, ele também atenderá ao meu pedido. Então, qual seria a diferença nessa lição? Apenas um. O que você guarda aqui quando você recebe a lição? Ou melhor, o que você guarda aqui no seu coração. Na lição, na passagem, ele foi bem claro. O servo, ele espera o quê? Uma remuneração, ou seja, reconhecimento. Já o filho não, ele espera apenas o quê? Servir ao pai. Então, essa lição ela é de uma profundidade incrível, porque se nós levarmos esse estado psicológico para qualquer esfera da nossa vida, a gente vai poder fazer uma análise de como nós estamos nos comportando. Pergunto-lhes, será que estamos aqui na Terra para receber louros de glória? Ou será que não estamos aqui apenas para nos burilar e evoluirmos? Para aqueles que têm consciência da missão que vieram, é óbvio. Aquele que busca os louros da glória, ele busca apenas o quê? Um sentimento egoísta, apenas um reconhecimento externo. Já aquele que busca o aprimoramento espiritual, ele busca algo mais. Não é um objetivo egoísta.
a partir do momento em que ele se aprimora, ele começa a servir de exemplos e ele estende isso aos demais. Então, levando isso para outras esferas, pensemos na seguinte situação: nos nossos relacionamentos, homem e mulher especificamente, um casal, quando estamos num relacionamento em que buscamos o reconhecimento do outro, buscamos o quê? Uma remuneração. Nós fazemos para que o outro reconheça o que nós fizemos por ele. Mas e se o outro não reconhecer? Aí a passagem diz aqui, gera o quê? Gera aflição, gera delírios, dores ásperas. Então, toda essa vontade de ser reconhecido, na hora que você não tem esse reconhecimento, é onde vem a aflição. Não vou dizer que é fácil você entrar no relacionamento, você fazer qualquer coisa que seja sem você buscar o reconhecimento. Mas temos que ter em mente que, uma vez iniciada a nossa tarefa, o reconhecimento não tem que ser o nosso objetivo. Da mesma forma na casa espírita. Se nós adentramos uma casa espírita e começamos a trabalhar e dessa forma buscamos o reconhecimento, seja do dirigente, seja do amigo que nos convidou a trabalhar, seja de Jacó, seja de Dona Dagmar, eles são humanos e como humanos eles são passíveis de falha. Então será que na hora que Jacó falhar comigo, eu que tinha tanta esperança no reconhecimento dele, como é que será que eu ficaria na hora da decepção? Ficaria muito triste, amargurado e certamente no outro momento procuraria uma outra casa a me dedicar. Então nós temos que lembrar justamente isso. Quem é que nós servimos? Ou melhor, de quem é que nós somos filhos? Nós somos filhos de Deus e é a Ele que nós temos que dirigir todos os nossos pensamentos e esforços, porque senão na hora que nós falharmos no reconhecimento, nós teremos consciência de que não, eu apenas sirvo ao Pai. Não é porque o dirigente falhou comigo, não é porque o meu relacionamento falhou, que eu vou deixar de seguir os meus princípios em prol de uma causa maior. Um e-mail que eu recebi uma vez que ilustra bem esse estado psicológico, apesar de ser um pouco cômico, é uma analogia que uma certa pessoa fez sobre o relacionamento e você jogar tênis e você jogar frescobol. O tênis e o frescobol são dois esportes que todo mundo conhece, as regras são bastante simples, mas o que diferencia entre eles é o estado psicológico de quem joga. No relacionamento, se você joga tênis, o tênis você pontua de que forma? Batendo na bola, fazendo com que o outro não acerte. Já no frescobol, aquele esporte de praia, você pontua como? Você batendo a bola para que o outro acerte a bola. Então, para quem está vendo de fora, apenas se prendendo aos elementos exteriores, pensa que é a mesma coisa. Uma raquete batendo na bola para um lado e para o outro. Mas quando você adentra aquele estado, você vê que o sentimento é completamente diferente. O sentimento de quem joga tênis é fazer com que o outro não pegue a bola. Mas já no frescobol, o sentimento é de que o outro acerte e devolva para você. Então você vê que são duas relações exteriores iguais, mas que interiormente diferentes. Então é essa interiorização que nós temos que buscar, seja onde estivermos. E que interiorização é essa? É de que servimos a uma causa maior. Não servimos aos nossos interesses próprios, não servimos ao nosso marido, à nossa esposa, ao nosso lar, não servimos ao dirigente da casa espírita, nós servimos a Deus. Porque na hora que qualquer tribulação aparecer, nós vamos ter o nosso norte. Nós vamos saber que realmente é aquele norte que nós temos que alcançar, e não simplesmente os nossos interesses pessoais. Então assim, eu espero que tudo isso que eu disse hoje possa ser motivo de reflexão, nós sabermos realmente que tipo de postura nós estamos adotando, quer onde seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no nosso relacionamento, e buscar essa reflexão de que nós, como seres conscientes e buscando o nosso aprimoramento,
o nosso objetivo, a nossa causa maior, seja buscar a Deus, que Ele seja o nosso norte. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o Birajara. Obrigado, nosso irmão Robson, pelo exórdio realizado. E agora nós vamos ouvir o nosso irmão Birajara. Quem chegou depois da apresentação, ele foi o palestrante da manhã do Café Cultural e continua agora à tarde trazendo para nós o que ele tem de melhor para nos apresentar. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Vocês estão tomando um chá de bira, né? Daqui a pouco vocês não vão querer nem ver mais, né? O dia inteiro, ninguém aguenta isso. Bem, nós vamos apresentar aqui, a pedido, né, do Jacob Leão, o capítulo 3, itens 8 a 12, que fala do capítulo Há muitas moradas no mundo do meu pai, né? Muitas moradas na casa de meu pai. E esses itens, eles vão tratar dos mundos inferiores e mundos superiores. Existem várias pesquisas, inclusive eu trouxe algumas aqui, várias publicações da Revista Espírita, de vários livros, sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Mas tudo é passível, né, da nossa pesquisa, do bom senso. É a gente buscar realmente, de fato, cada vez mais entrar em contato com tudo aquilo que nos dizem os livros, as revistas e as pesquisas, mesmo os livros que são psicografados, mesmo as revistas espíritas ou não espíritas, científicas, isso, aquilo, outro. Porque a gente já percebeu que tem algum livro que fala do planeta Marte de um jeito e a revista espírita fala de outro jeito. Então a gente tem que ter certo cuidado e nunca afirmar nada categoricamente. Tudo é para a gente refletir, tudo é para a gente pesquisar, tudo é para a gente aprender. Então a doutrina dos espíritos, ela nos leva a isso. Então é nunca a gente fechar nada como sendo algo definido e determinado. A própria doutrina nos concita, nos leva, nos convida a uma ampla discussão sobre todos os assuntos que são relevantes a essa doutrina. Então a gente trouxe aqui, primeiro, a gente gostaria de falar que existem 5 categorias dos mundos que são habitados. Isso a gente estuda lá na doutrina dos Espíritos, tanto na Gênese, no livro dos Médiuns, no Evangelho, no livro dos Espíritos, tem sempre uma referência com relação a isso. Nós temos os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma, ou seja, todos nós aqui passamos pelo mundo, pelo planeta Terra, por esse planeta, quando esse planeta era um planeta primitivo. Então todos nós fomos também espíritos reencarnados no planeta, quando das nossas primeiras encarnações aqui, como sendo espíritos primitivos, né? E há toda uma referência com relação a isso. Muito disso a gente vê até nos filmes, né? Morando nas cavernas, não tendo a fala, não tendo condições nenhuma de higiene, de nada, lutando para poder sobreviver, para poder se alimentar, matando os animais, e depois até numa questão da sociedade, quando se começou a cada povo se distribuir em pequenas casas, em pequenas comunidades, começaram também a guerrear entre si, para tomar conta dessa ou daquela casa ou daquela comunidade. Mas aí é uma história muito extensa, que vale a pena pesquisar, porque a gente vai se encontrar um pouco nesse mundo primitivo. Nós vamos, quem sabe, ter uma vaga lembrança, uma distante lembrança daquilo pelo que passamos quando fomos espíritos reencarnados na Terra como seres primitivos. Depois dessa categoria, vem a categoria pela qual nós nos encontramos, que é o planeta de provas e expiações, né? A Terra está dentro dessa categoria. E por incrível que pareça, a classificação de um planeta de prova e expiação quer significar que aqui o domínio é do mal.
por incrível que pareça, né? Então nós temos esse domínio do mal dentro ainda desse planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações. E isso tem tudo a ver. Se nós formos espíritos primitivos em um determinado momento no planeta Terra, nós, por ignorância, obedecendo mais às questões do nosso instinto, fortalecemos em nós determinados desejos de matar, de tirar, né, o que é do outro, porque a gente não sabia, por ignorância. Mas isso se fortaleceu em nós, e nós fomos carregando isso ao longo das nossas reencarnações. E hoje ainda a gente vê ainda na Terra espíritos reencarnados com esse desejo latente, com esse desejo dentro de si, como se fossem primitivos, entre aspas mesmo. Quantos crimes a gente não percebe, não vê na mídia, que muita gente diz assim: nossa, mas esse cara parece um primitivo, como é que ele tem coragem de fazer uma coisa dessa em pleno século XXI, na era da informática, quando o planeta já vai pouco a pouco abandonando essa classificação de provas e expiações, quando o mal já vai se despedindo lentamente de nós, apesar de estarmos ainda mergulhados nesse mar de violência com que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Estamos, e isso já vem de um tempo para cá, a Terra já vem se processando para pertencer à classificação de um planeta de regeneração. Então, nesse planeta, nós teremos, as almas ainda têm que expiar no planeta de regeneração, mas ali ela vai encontrar um certo repouso pelas suas fadigas nessa caminhada terrena, primitivo e provas e expiações. É como se fosse assim: teve uma época que eu matava fisicamente, matava às vezes por matar, matava por desejo, por necessidade, mas eu tirava a vida do outro. O tempo vai passando e eu vou desencarnando e reencarnando, e hoje, digamos que nós temos o desejo de matar, mas não fazemos mais isso fisicamente, mas matamos com a mente. Quando chegarmos nesse planeta Terra, em regeneração, nós teremos um descanso e praticamente isso já terá sumido da nossa mente. Mas ainda teremos que expiar determinadas situações, porque tudo aquilo que nós amealhamos ao longo das nossas reencarnações foram tão graves que não é da noite para o dia que isso vai acabar. Por isso é que, se nós tivermos vontade de reencarnar numa Terra em regeneração, que possamos, e ainda dá tempo para cada um de nós, fazer com que a nossa vida seja um pouco melhor, fazer com que os nossos pensamentos sejam direcionados para o bem. É dessa maneira que eu vou eliminando, vou retirando de mim todos os requisitos, todos os registros que não são mais compatíveis com o espírito reencarnando no planeta de regeneração. Depois vem os mundos ditosos, esse que todo mundo espera, esse que todo mundo quer, esse que todo mundo deseja, onde predomina o bem. Nós não vivemos todo o tempo da nossa vida querendo paz, querendo harmonia, querendo amor, querendo isso, tudo de bom. Nós não queremos isso. Nós teremos isso quando passarmos por todas essas fases. Mas estar no mundo ditoso vai depender de cada um de nós. Não vai depender de ninguém, depende de cada um de nós. Cada um de nós, com seu esforço, é que fará com que o espírito possa reencarnar na Terra ou em outro planeta que seja um mundo ditoso. Depende da evolução do espírito, depende da caminhada. E por fim, nós teremos os mundos celestes ou divinos. E aí eu fico me questionando assim, né, na minha mente, me perguntando, e eu faço esse convite para vocês também. Dá para imaginar vivendo no mundo celeste? A gente tem essa noção? Dá para a gente imaginar isso? Não? Ou sim? Imagina? Dá, gente, para imaginar ou não a gente vivendo no mundo celeste? Ainda não. Que são os espíritos defurados. Reina exclusivamente o bem. Eu não tenho a menor noção de como seria viver num mundo desse.
Eu não tenho a menor noção de como seria viver num mundo desse. Porque os nossos registros ainda estão tão arraigados em nós que eu não tenho como vislumbrar um mundo dessa envergadura, um mundo tão perfeito. Então a gente vai ver aqui, de acordo com o Evangelho, esse já é o primeiro, né? O que o Evangelho diz para a gente desse tema? Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Então, quando a gente fala que a terra é um mundo inferior ainda, muitas pessoas ficam alarmadas com isso. Elas ficam assim sem saber como entender a terra ser um mundo inferior. E a gente não vai, de alguma maneira, generalizar. A Terra não vai evoluir totalmente com todo mundo para se tornar um mundo de regeneração. Isso são passos que são dados, tanto na formação do planeta, quanto na formação de cada um de nós, espíritos vivendo nesse planeta. Então, para alguns já conseguiram uma caminhada, outros ficaram estacionados, outros vêm um pouco atrás. Ninguém retrograda, ninguém volta naquilo que já construiu, mas a cada um, dependendo das suas ações e das suas obras, estão no nível de caminhada na evolução do planeta. Então, para aqueles que sempre acham que a Terra, né, é um planeta magnífico, maravilhoso, avançadíssimo, etc., coisa e tal, eu concordo com as primeiras palavras. É um planeta magnífico, maravilhoso, né? Mas é um planeta ainda em provas e expiações, onde reina um mal ainda entre a gente, né? Não é 100% e nem poderia ser, mas ainda tem um peso muito forte esse mal que reina da gente e que aos poucos a gente vai conquistando os nossos espaços, né? No segundo slide, nos mais atrasados são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os mais atrasados planetas, os mais primitivos, né? Todos os planetas, em todos os momentos, essa forma humana, ela prevalece. Mas dependendo da condição, do que a gente faz, como a gente se lida com a nossa vida, que tudo vai ficando registrado no perispírito, e esse perispírito vai emanando uma energia que vai tornando energeticamente a gente mais bonito ou, entre aspas, mais feio. Então é como assim, grosseiramente falando, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer ou chegar perto do Chico Xavier, né? Estava lá embaixo, a fila estava lá do outro lado da rua, do outro lado da esquina. Mas quem estava lá já sentia essa energia que exalava dele, que era uma energia de dedicação de uma vida inteira em prol do bem. Era uma energia própria para aqueles que dão exemplo para a gente, para que nós nos tornemos os homens de bem, para que nós possamos modificar a Terra num planeta melhor, como estamos fazendo. Estamos fazendo, cada um o seu passo, mas já estamos fazendo, porque é da lei. É da lei. Não adianta que a gente não vai ficar para todo sempre sendo um planeta de provas e expiações, né? Nós vamos ter que avançar, queiramos ou não, para tornar esse planeta cada vez mais um planeta maravilhoso. Não apenas na sua beleza física, mas na sua beleza de espíritos reencarnados aqui nesse momento, tá? Seus instintos, ele está falando lá dos primitivos, não tem a abrandá-los quaisquer sentimentos de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo ou do injusto. Nós já vimos vários filmes das pessoas, no começo tem a Era do Fogo, tem outros filmes que a gente vê os espíritos reencarnados na Terra vivendo em cavernas, não falam, né? Fazem um som com a boca, se matam uns aos outros, né? Aquela coisa dos cabelos compridos, barbas, sujos, né? Que pegam os animais, matam por uma questão de sobrevivência, às vezes come até a carne crua mesmo,
por uma questão, é um instinto de sobrevivência nesse momento. Para esses povos que um dia fomos nós, não tem essa questão de delicadeza ou de benevolência. Por que não tem? Eu não conheço isso. Eu não sei o que é isso. Eu não posso ter. Eu desconheço o que seja delicadeza. Eu sou primitivo. Eu só vou atuar no meu meio, no meu dia a dia, a partir do meu instinto. E o instinto, geralmente, vai sendo um instinto para a sobrevivência. Nós chegamos à Terra com um instinto bem avançado. Em compensação, inteligência zero. E somos inteligências. À medida que a gente vai evoluindo, o instinto vai diminuindo e a inteligência vai aumentando. Eu jamais deixarei de ter instinto, mas a inteligência vai superar as questões do instinto. Eu terei um instinto por uma questão de sobrevivência. Ninguém vai atravessar uma rua, né, sem olhar para os lados. Então isso é uma questão de instinto. Agora, a minha inteligência faz com que eu pare para olhar para os lados para poder atravessar. Se eu tivesse só instinto nesse momento, eu atravessaria sem ter nenhum problema, sem pensar com relação a isso. Então eu não tenho delicadeza e nem benevolência. Vocês conseguem imaginar, assim, nós somos espíritos primitivos. Vocês conseguem se imaginar como sendo primitivos? Conseguem? Não? Vocês não conseguem se imaginar dentro da gruta, os homens levando as mulheres pelos cabelos? Não conseguem imaginar isso? Consegue, né? Porque a gente vê pelos filmes, a gente vê pelas figuras, pelos quadros, pela arte, pelos livros. A gente tem essa noção de como nós vivíamos naquela época. Existe delicadeza o homem carregar as mulheres pelos cabelos? Sim. Mas aquilo era o certo para eles. E as mulheres também não reclamavam porque aquilo era o certo para elas. Então não existia nessa época nem essa delicadeza e nem essa benevolência. Ninguém se preocupava com o bem-estar do outro. Queria mais a saber de si. Então, se fosse possível, pegava o seu cajado, tacava na cabeça do outro, pegava sua mulher, pegava sua carne, sua veste e levava. Mas para eles, para nós, naquele tempo, isso era normal. Era assim que se vivia. Então não tinha delicadeza, não tinha benevolência. E noção de justo e injusto, muito menos. Aí a gente faz uma reflexão. Nós estamos reencarnados no planeta de provas e expiação, dando nosso adeus a esse planeta de prova e expiação e entrando no planeta de regeneração. Hoje, a gente pode dizer que nós temos... Por que mudou? Mudou por quê? Pois é. Nós temos noção do que seja o sentimento de delicadeza e benevolência? Nós temos hoje noção disso? Sim. Temos, gente? Sim. Esse pessoal daqui é muito caladinho, né? Você quer que eu cutuque, mas eles não falam. Nem você fala. Tá todo mundo falando para dentro. Ah, para dentro? Tá bom. Eu vou aqui acessar minha mediunidade e vou pedir para os espíritos me informarem o que vocês estão pensando aí, tá? Espero não ter que sair correndo daqui, né? Tá? Então hoje, delicadeza e benevolência a gente já sabe o que é, não sabe? A gente já tem essa noção. Mas nós já somos seres altamente delicados e benevolentes? Já colocamos isso na prática? Quando a gente fala assim, nós não estamos nos referindo a A, B ou C. De uma maneira geral, na Terra, planeta de provas e expiações, a delicadeza já está instalada. Ou seja, nesse planeta, nenhum homem bate em nenhuma mulher. É certo isso? Nenhuma mulher ou nenhum homem espanca uma criança. Tá certo? Quer dizer, não existe ainda a questão... Aí eu sei, já é um passo, porque antes eu não sabia. Eu fazia por ignorância, por ignorar. Hoje não, hoje eu sei. Então eu vou começar a exercitar esse tipo de coisa. E ser benevolente um com o outro. O justo e o injusto é a mesma coisa. Às vezes, o que é justo para você é injusto para mim. O que é injusto para ele é justo para o outro. E nós vamos ampliando essa discussão.
buscando no verdadeiro sentido da justiça o que seria justo para todos nós, o que seria injusto. Se nós fizermos uma avaliação das situações e cada um se coloca como justo e injusto, nós vamos naquele que dita todas as regras para o nosso bem viver, que é Jesus. Jesus acharia que isso é justo ou é injusto? E a gente vai, de acordo com os seus ensinamentos, buscar justiça aonde muita gente acha ou pensa que tem injustiça, e vice-versa. Então eu tenho um norte, eu tenho uma direção. Essa direção é Jesus. Para todos os momentos da minha vida, eu tenho que acessar esse mestre, porque ele que vai me dizer o que é certo, o que é errado para mim. Por que isso? Porque hoje eu sei. Quando eu tinha instinto, eu sabia que existia um Jesus, porque Jesus não é conhecido só há 2000 anos. Jesus sempre foi conhecido, porque todos nós, quando fomos criados à semelhança de Deus, já carregamos Deus dentro da gente. E Jesus é o embaixador da terra. Em algum momento nós encontramos ou soubemos dele, nem que seja no nosso íntimo. Nem que seja no nosso íntimo, o sentir a presença de um ser mais iluminado entre nós, mesmo sem saber o que é ser mais iluminado, sem perceber isso, mas é o sentir. Alguém já viu Deus? Já viram Deus? Pois é, ele existe? Existe. Ele está dentro de nós. Eu tenho esse ente dentro de mim, mas eu tenho ele dentro de mim por uma questão de concepção. Eu tenho ele dentro de mim não porque é concreto, não porque eu vi, não porque eu coloquei ele dentro de mim, não porque Deus está sentado na cadeira, mas porque desde a nossa formação como espírito, eu já carrego em mim as leis de Deus, que estão aonde? Na minha consciência. Deus não fez esse móvel. Deus deu capacidade para seus filhos poder fazer esse móvel. Deus não fez as cadeiras. Deu capacidade para seus filhos fazerem a cadeira. Deu a capacidade de pensar, deu a capacidade de discernir, deu a capacidade de estudar para poder elaborar tudo aquilo que nós elaboramos, sendo os co-criadores com Ele deste universo. Então não é porque eu não vejo, não é porque eu não toco, que eu não vou acreditar. É muito mais importante eu sentir. Porque a vida verdadeira do Espírito é a vida do sentimento, é a vida do sentir. Não é a vida só do ver, do tocar. Isso é mais para as coisas da matéria, né? Isso é mais uma questão para Tomé, que já seria outro estudo. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente superior. Eu tenho essa intuição comigo, eu carrego isso comigo. Então, se a gente encontra um ateu à nossa frente e vamos conversar a respeito da existência de Deus, ele vai me questionar o tempo inteiro, eu vou questionar ele o tempo inteiro sobre a existência de Deus. E ele fala, eu falo, ele fala, eu falo. Ele vai chegar a um ponto que não tem mais como avançar, a não ser, né, concordar que Deus existe. Por quê? A gente pergunta para ele, como é que se explica o Sol, a Lua, as estrelas? Como é que se explica a natureza? Gente, como é que se explica o corpo humano? Foi o homem quem fez? Não. O homem e a mulher geram o corpo humano. Mas toda essa formação não teve nenhum homem que tivesse feito isso em lugar nenhum, de nenhum planeta. Porque é uma criação de Deus. Então, quando a gente vai avançando nessa discussão, vai chegando a uma conclusão que não tem mais como passar. Eu fui agora ver, né, o cajueiro maior do mundo, e a gente fica olhando para aquilo ali. Aquilo ali é obra dos homens? Quem que determinou que o cajueiro desce, sobe, vira, toma conta daquilo tudo? Se deixar, vai tomar conta aqui do Natal inteiro.
né? E vai indo, porque é uma obra de Deus, não é do homem. Agora, o homem pode acabar com aquilo, não pode? Chegar lá, começar a quebrar, arrancar, pode acabar com aquilo, mas aí cabe a cada um a sua consciência, porque o Evangelho também ensina, os escândalos são necessários, ai de quem venha, mas eles são necessários. Então, tudo aquilo que acontece no planeta onde nós estamos vivenciando tem um motivo de ser. Nada é à toa e nada é por acaso. Tudo está sob o controle de Deus. Então, para tudo tem uma explicação, né? Maria, quando Jesus morreu e ela foi para Éfeso com João, e na casa lá de Éfeso, quando atendia as pessoas que a procuravam para aliviar as suas dores, Maria só dizia duas palavrinhas. Quando todos aqueles despejavam as suas tristezas, os seus sofrimentos, a sua dor, Maria só falava isso: tudo passa. Essas duas palavrinhas veio a ser usada por Chico Xavier durante também muito tempo, quando procuravam por ele e com o seu sofrimento, e ele dizia: meu irmão, tudo passa. Dizem até algumas pessoas, não sei porque eu não vi, que essas duas palavrinhas ficavam na cabeceira da cama de Chico Xavier, onde ele poderia ler, diante daquilo pelo que ele estava passando naquele momento, que tudo passa. E não é verdade? Por quantas coisas nós já passamos na nossa vida, e que se hoje nós nos lembrarmos de um conflito de 10 anos atrás, é bem capaz até de a gente poder rir desse conflito, que naquela época deu vontade de tirar a nossa própria vida. Eu queria me matar por conta daquela separação. Passou-se 10 anos, hoje eu dou graças a Deus por causa daquela separação. Porque tudo passa. Tudo passa. Então nós fomos primitivos um dia e passou. Hoje nós estamos aqui em prova e expiação, e hoje nós sabemos que chegaremos a espírito perfeito. Espírito cheio de paz, de luz, de amor, de sabedoria, mas isso vai dependendo de cada um de nós, né? Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Ora, se eu estou vivendo numa questão de primitivismo, naquele momento que eu estou reencarnado na Terra, esse instinto, ele vai aflorar em mim e vai fazer com que eu utilize esse instinto para me apoderar, seja do outro como seja naquela situação que está presente ali naquele momento. Então esse instinto vai me fazendo, vai me causando dentro de mim uma tendência a ser superior uns aos outros, né? Porque o instinto vai me fazendo isso. Eu tenho esse instinto do poder, né? E preparar uma ascensão para uma vida mais completa. Se eu não tiver instinto, é a mesma coisa, né? Que a gente faz uma referência. A ansiedade é uma doença que causa um grande mal para a população do planeta, né? A ansiedade. Mas todos nós temos que ser ansiosos. A ansiedade exacerbada é que é patológica, é doença. Mas se eu não tiver ansiedade, eu não vou a lugar nenhum. Eu fico parado, eu estou estático, praticamente morto. Eu tenho que ter uma ansiedade para ir buscar aquilo que eu desejo. Eu crio essa ansiedade dentro de mim. Agora, se essa ansiedade vai começando a me causar problemas de saúde, vai fazendo com que eu passe por cima dos outros, vai fazendo, aí já é doença, aí tem que ser tratado. Aqui é a mesma coisa. Esse instinto vai fazendo com que eu vá buscando uma vida mais completa, uma vida mais feliz. Vai buscando com que esse poder que eu exerço sobre as outras pessoas, ele tenha um fundamento. Porque poder nós temos dentro de nós. Se Deus está em nós, nós temos poder em nós. Agora, de que maneira utilizar esse poder é que é a questão. Se nós estamos no planeta de provas e expiações, certamente utilizaremos esse poder para os caminhos equivocados, né? E começamos a rever essa situação.
e utilizar esse poder para poder ser e não para poder ter. Porque quanto mais a gente utiliza o poder para ter, a gente deixa de ser. E deixando de ser, eu estou totalmente contrário às leis de Deus. Eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. A espiritualidade ensina para a gente o seguinte: quando eu estou na minha fase primitiva, é como se eu fosse criança. Imagina nós, então tem a criança lá. Então a gente está naquela fase primitiva. Passando para a fase de provas e expiações, é como se eu estivesse na juventude, na adolescência. Já repararam que nós somos rebeldes, que nós gostamos de viver com turminha, com grupos, cada um tem a sua equipe, os seus grupos, se agregam, igualzinho jovem. Somos questionadores, vamos à luta, queremos aparecer, queremos o reconhecimento, porque nós estamos nessa nossa fase, entre aspas, de rebeldia. Uma boa rebeldia, que suscita, o espírito a progredir, a buscar, a crescer, a querer melhorar. E daqui a pouco a gente vai começar a entrar na fase adulta. Vamos adquirindo a maturidade do espírito. Então, quando a gente estiver lá no nosso mundo ditoso, nós já estaremos na fase adulta do espírito. Já passamos por toda essa fase. Então, quando nós estamos primitivos, nós somos crianças e que estamos a crescer, tá? 5 horas? Tem 15 minutos. Tem 15 minutos? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. É como a gente aqui já colocou, estamos vivendo no mundo superior. Vamos fazer de conta. Vamos pensar que nós vivemos no mundo superior. Como é que seria para você esse mundo superior? Seria chato? Seria? É isso que a gente quer? Ser no mundo superior? Não é isso que a gente quer, não? A gente quer continuar vivendo no mundo de prova e expiação? Se a gente quer viver no mundo superior, então pergunta para você mesmo: o que eu estou fazendo para ir para o mundo superior? Porque essa é a questão. Porque a querer, a gente quer tudo. A gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer aquilo outro. Mas qual é o esforço que eu faço para estar no mundo superior? Não faz nenhum esforço, Faz um esforçozinho, dona Dagmar, pelo amor de Deus, A gente faz um esforçozinho, pequenininho, mas já estamos fazendo. Tanto é que a gente já está entrando aí na regeneração. Mas o que tem que ficar claro é que isso é um processo individual, é de cada um. Então eu não posso querer que meu filho faça o esforço para eu crescer. Eu não posso querer que a minha mulher faça o esforço para eu crescer. Não dá certo. Não dá certo, porque cada um é uma história, cada um é um espírito, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas conquistas. Então cada um é que tem os mecanismos necessários para essa evolução, para esse crescimento. Então que a gente possa fazer esse mergulho interior e buscar a nós mesmos e começar a pensar. A melhor coisa que a gente faz é assim, num processo de meditação, eu fechar meus olhos e me imaginar no mundo ditoso. Não importa se você sabe como é ou como não é. Imagine, é o seu mundo ditoso. É o mundo ditoso que você vai construir dentro de você, na sua mente. Comece a imaginar isso. Como é que você está lá? Com quem que você gostaria de estar? O que acontece lá quando você está? Vai imaginando isso. O pensamento para o espírito é tudo, porque a nossa comunicação de espírito para espírito é através do pensamento, não é através da palavra verbal. Eu penso em espírito, o outro espírito já está entendendo. É como se a fala fosse pelo pensamento.
Então eu tenho que começar a plasmar isso dentro de mim. Quanto mais trouxer esse mundo ditoso para minha mente, mais eu estarei penetrando nele. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais serão perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Se nós estamos lá nesse mundo, jamais seremos perturbados pela ambição. Aí quando a gente lê isso, a gente para refletir. Até que ponto eu sou ambicioso? É bom ser ambicioso? Em que grau a minha ambição me leva a um abismo? Eu preciso ter uma certa ambição para conquistar aquilo que eu quero conquistar? Então essas reflexões é que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para poder, de alguma maneira, fazer com que esse mundo ditoso esteja mais pertinho de nós. Tem que correr, porque senão não dá. O homem, não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Quando chegarmos nesse mundo ditoso, eu não vou brigar, discutir e nem querer tomar lugar de ninguém. Eu vou fazer uma briga comigo mesmo. Eu vou buscar em mim mesmo aquilo que já não está mais satisfeito por mim para poder modificar. Então acabou esse negócio da disputa. Eu não quero cargo de ninguém, não quero dinheiro de ninguém, não quero nada que é de ninguém. Eu vou ter que fazer essa briga comigo mesmo. É entrar em contato comigo e saber até que ponto esse poder que eu quero ter é um poder que influencia as pessoas para uma guerra. É um poder que influencia as pessoas para o amor. Esses caminhos eu vou ter que escolher. A mesma energia que eu tenho para odiar é a mesma que eu tenho para amar. Por que a gente pega essa energia que é a mesma e direciona para o outro lado? Por que a gente não direciona para o lado que tem que direcionar? Amor é Deus. Então por que eu não direciono para Deus essa minha energia e direciono para o outro lado? Então são essas questões que a gente vai respondendo. Vivemos juntos a alegria suprema de habitar em um mundo magnífico, cercado de beleza, e onde a natureza amplia as nossas noções primeiras sobre uma força superior. Ninguém pode negar que esse planeta é deslumbrante. Ninguém pode negar isso. Esse planeta é algo das criações mais belas de Deus. Aqui nós temos tudo para nós, E não respeitamos muito esse planeta. Nós vimos de manhã aqui nas fotos, algumas, o quanto nós estamos distanciados de cuidar da nossa casa de uma maneira coerente. Como é que anda o processo de reciclagem na sua casa? Como é que anda o processo de desperdício na sua casa? Começa de dentro de casa para fora da casa, Como é que anda esses processos? Como é que anda o processo de cuidar do jardim, da planta, das árvores? Como é que anda isso? Então, e somos nós. Esse planeta Deus fez pra gente, gente. Deus fez pra gente. Se eu não cuido da minha casa, então eu cuido lá do meu apartamento, da minha casa, das minhas 4 paredes. Limpo, arrumo, não sei o que lá. Mas quando boto o pé para fora, jogo o papel pela janela do carro, arranco as plantas, piso onde não tenho que pisar e por aí vai. Se eu fizer o que eu faço dentro da minha casa, fazer lá fora, já estaremos com um caminho andado aí para a nossa perfeição. Nós também somos crianças em desenvolvimento moral e espiritual, porém já possuímos latente o serviço da caridade, da gratidão e de um crescimento natural. Essa é uma das fases que nós nos encontramos, Ainda como crianças adolescentes, crianças jovens, em desenvolvimento moral, porque eu tenho dentro de mim latente o conceito e o sentido da caridade e da gratidão. Eu sei o que é isso.
Eu já aprendi o que é isso. Então eu tenho que sair dessa fase de criança para aplicar, para colocar em prática isso que eu já sei. As portas da consciência espiritual se abrem para todo aquele que quer crer para ver, não de outra forma, né? Ou seja, ao invés de crer para ver, ver para crer. Não, eu não tenho que ver para crer, isso é Tomé, né? Eu quero crer para poder ver. Então eu quero acreditar do fundo do meu coração em tudo isso que a gente estuda e tudo isso que a gente prega, para que a gente possa ter uma visão mais ampliada de tudo isso. Vamos, Jacó, falta um pouquinho. Seja pela dor ou através da inteligência, cada um de nós, no seu momento de evolução, olhará para o alto ou para dentro de si mesmo e entenderá a grandiosidade que aguarda para nascer de novo. Seja pela dor ou através da inteligência, cada um de nós vai trilhar esse caminho nesse seu momento da sua evolução. Vai olhar para o alto ou para dentro de si mesmo, ou seja, vai olhar para Deus ou para você. E entenderá a grandiosidade que aguarda para nascer de novo. É o processo das reencarnações. Deus é tão maravilhoso, tão magnânimo, tão magnífico, que nos dá essas oportunidades da reencarnação, do livre-arbítrio, da pluralidade das existências, né? Ele nos presenteia com isso. Eu tenho oportunidades de me melhorar cada vez mais. Isso depende de quem? Depende de Deus? Depende de Deus? Não. Depende de quem? De quem? De mim. Quem? Não escutei. Hã? De mim. Hã? De nós. Depende de quem? De mim. Eu acho que vocês não estão convictos, não. De mim. Depende de... Mim. Depende de nós. Né? Deixa isso gritar dentro de você. Faz ecoar isso dentro de você. Porque aí você vai se sentir mais responsabilidade com relação a tudo isso que acontece fora de você. Vamos, falta só mais 2. Cada caminho percorrido leva ao entendimento. E essa conquista vai abrindo as portas de nossa percepção para as dimensões que nos cercam. Se eu parar para refletir, eu vou começar a ativar as minhas percepções. E se eu for ativando essas percepções para um direcionamento para o bem, eu vou atingir energias que antes eu não conseguia ver. Por quê? Todas as vezes que eu estou voltado para o bem, a espiritualidade maior, ela se chega. Todas as vezes que eu estou voltado para as coisas, né, que não são muito interessantes, a outra espiritualidade chega. Então, se eu penso muito na questão do sexo, na questão da comida, na questão do poder para passar os outros para trás, do dinheiro porque eu tenho que ter dinheiro, disso, daqui, da ganância, tudo isso, uma turma de espíritos se aproxima da gente e vai potencializando isso que a gente está pensando. E quando a gente assusta, a gente está afundado no álcool, na droga, está passando o outro para trás, está roubando o pai, está roubando mãe, está fazendo tudo aquilo que a gente não deve fazer. Não é, entre aspas, aquilo que eu gostaria de fazer, porque a consciência vai falar qualquer dia desse que isso não está certo. Mas é muito mais forte de nós e eu dou vazão para isso. Então que eu possa modificar esse meu tônus mental. Da feita que eu estou pensando em querer ter, retirar do outro, tirar do outro o poder que o outro tem, porque esse poder tem que ser meu, que eu faça com que esse poder seja direcionado para o poder do amor. Que eu possa ajudar as outras pessoas exercitando esse poder que eu tenho dentro de mim. Tá? E a penúltima... Cada etapa da vida no seu tempo, cada sonho no seu momento, cada gesto com sua finalidade. Somos filhos do universo.
destinados a trilhar os rumos da evolução. Olha que frase fantástica é essa, né? Essa frase é para ficar assim naquele espelho do banheiro quando a gente for escovar o dente e ler. Cada etapa da vida no seu tempo, ou seja, isso que nós estamos vivendo hoje é uma etapa da vida da gente. Cada sonho no seu momento, o sonho é uma coisa maravilhosa, a gente não deve deixar de sonhar, mas não é viver do sonho, é procurar tornar o sonho realidade. Cada gesto com a sua finalidade. Eu estou fazendo isso por causa disso, para aquilo, tem uma finalidade, um objetivo. Somos filhos do universo, destinados a trilhar os rumos da evolução. E se você puder passar o último aí, que vai ficar, né, para todo mundo, que diz assim: Deus é amor que vive em você. Não se esqueçam disso. Deus está conosco. E porque Deus está conosco é que nós devemos todo dar-nos as mãos e trilhar esse caminho rumo à perfeição. Procurar sair o mais rápido possível dessa condição e dessa categoria de provas e expiações. Hoje nós sabemos os rumos, nós sabemos os caminhos, nós sabemos os motivos e temos a finalidade presente em nossas vidas. É fazer com que, no cultivar desse amor que Deus já colocou em nós, possam os frutos serem colhidos mais cedo ou mais tarde, e que esses frutos sejam doces, e que possam adocicar a mente e o espírito de cada um dos nossos irmãos, que possa trazer na perseverança, na benevolência, na tolerância, na paciência, tudo aquilo que precisamos para um dia dizer aos ouvidos dos nossos irmãos: meu irmão querido, eu te amo. Cantar só a nossa música final para depois Beth vir fazer o encerramento. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Comigo está.
que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. E terça-feira, às 7h30 da noite, lá no nosso lar, quem quiser ver o Bira mais uma vez, ele vai estar falando para nós sobre convivência na casa espírita. Bom final de domingo e uma boa semana para todos.